verso 1 diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver Deus, ou melhor, se não tiver amor, que é a mesma coisa, né? Deus é amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Deus espera que a gente alcance o ideal do amor. Nós somos muito realistas. Às vezes nós estacionamos naquilo que é real e nós não pensamos no ideal. O ideal é que o casal se ame e se ame profundamente. Isso que Paulo continua dizendo aqui é muito forte. Ele diz que o amor, ele é paciente. Paciente, né? É o nome dado àqueles que estão nos hospitais. Porque tem que esperar bastante, né? E nem sempre nós estamos dispostos a esperar alguém que disse que está chegando, mas que nunca chega, né? A esperar por algo. Paulo diz que o amor, ele espera. O amor é paciente. Paulo também diz que o amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. Lógico que a gente tem que ter, né? O cônjuge tem que ter o zelo, né? O cuidado, o carinho. E tem que cuidar daquilo que é seu, né? Quando um homem vê uma aliança, aqui no Brasil, um homem vê uma aliança na mão esquerda de uma mulher, então ele vai dizer: essa aí tem dono, não vou me aproximar. Pelo menos deveria pensar assim, né? E a mulher é a mesma coisa. Nós temos que ter esse capricho, esse cuidado, essa responsabilidade em cuidar, em zelar por aquilo que é nosso. Paulo diz que o amor, ele não se ufana e não se ensoberbece. O amor, ele não anda com o nariz empinado. O amor, ele se porta de maneira humilde. Quantos problemas poderiam ser evitados se a gente pudesse ouvir mais? Hoje de manhã eu preguei da importância que tem a humildade, a gente não ter um sentimento acima de nós mesmos, ou permitir que alguma coisa em nós suba para a cabeça. A gente precisa ser humilde demais para ouvir, né? Permitir que o outro ou a outra possa ter condições de pensar. Às vezes o cônjuge quer dizer alguma coisa e o outro diz: não, nem precisa dizer, porque eu já sei o que está na sua cabeça, né? E a gente vira um guru, sei lá, um profeta que já imagina e determina o que o outro pensa e vai falar antes mesmo desta pessoa falar. Então a gente às vezes não dá o direito para que as pessoas falem e cheguem às suas conclusões, porque quando nós falamos, nós temos condições melhores também de reconhecer algumas faltas que existem em nossos cônjuges. Paulo continua dizendo que o amor, ele não se conduz, no verso 5, inconvenientemente. A Bíblia diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. Já encontrei alguma situação de, por exemplo, um cônjuge estar aconselhando o cônjuge, estar aconselhando o outro cônjuge, mas no sexo oposto. Então, a mulher aconselhando o marido. Isso pode não dar certo, né? Isso, vamos dizer que até pode ser lícito dentro de um contexto de amizade, de aconselhamento, mas não convém. Surge uma aparência do mal e a possibilidade de que haja maus entendimentos e assim por diante. Eu acabo de tratar uma situação semelhante. O amor não se porta inconvenientemente, ou seja, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, o amor, ele sabe discriminar entre aquilo que pode trazer prejuízo ou coisas positivas para o seu relacionamento. Então, se coloca de uma maneira conveniente. O amor, diz Paulo, não procura os seus interesses. Quando eu vou visitar um casal que
que está em grande dificuldade no relacionamento, normalmente eu ouço o seguinte: olha, ela não me ouve, ela, a pessoa, vamos dizer assim, a pessoa não me ouve, não faz isso para mim, deixa de fazer aquilo, etc. Sempre se pensa no que o outro ou a outra deixou de fazer para si. Quando na realidade, se a gente inverter o papel, fazer uma pergunta, pode ser que esse que está reclamando do outro chegue à conclusão de que ele está em falta também, ou ela está em falta também. Quando a gente casa para fazer o outro feliz. O casamento inicialmente, né, ali, normalmente a cada ano eu estou ali com alguns Nubanks à frente. Ano passado pelo menos uns 10 casamentos, né? E eu digo a eles: olha, o casamento é o início de um processo para fazer o amor dar certo. Porque o amor, a felicidade a dois, não pode dar certo se não houver essa cooperação, essa cumplicidade. E a gente tem que buscar fazer o outro feliz. Aí você vê, quando você está envolvido na felicidade do outro, é possível, bem provável, que você também será feliz. Porque o amor nunca perde, o amor sempre ganha. Amém? Quando a gente vê Isaías escrevendo sobre Jesus, que ainda não havia vindo, ele diz assim: olha, ele, Jesus Cristo, veria o trabalho, o resultado do seu trabalho, ele ficaria satisfeito. Muitos rejeitariam a Jesus Cristo, mas muitos também o aceitariam e seriam recíprocos ao seu amor. Então o amor sempre vai dar certo, amar sempre funciona, mesmo que a outra parte rejeite o nosso amor. E isso não é fácil, eu tenho que concluir isso com vocês. Paulo continua dizendo, e é um desafio para todos nós casais que aqui estamos: o amor, ele não se exaspera, não se ressente do mal. Não durma, querido cônjuge, sem ter resolvido um problema entre vocês naquele dia. Isso é mais fácil, talvez, para os homens, dormir tendo um problema latente ali naquele dia. Então, mulheres, incomode o marido, acorde, resolva naquele dia. Às vezes os problemas eles vão se avolumando e a gente vai empurrando com a barriga a tal ponto que não há mais como resolver a situação. É importante que a cada dia, porque não tem jeito, né? Nós, como família, vivemos e cada família encontra dificuldade na relação, em algum momento. E a gente precisa conversar sobre aquilo que trouxe algum dissabor, alguma incompreensão, trouxe alguma ferida. É necessário conversar sobre o assunto, olhar olhos nos olhos e não permitir que a ira tome conta. Aliás, alguns têm contado até 10, outros até 100, outros até 1000, mas a gente tem que esperar o momento adequado para conversar. Com ira, né, naquele momento bem forte das emoções, né, quando elas estão à flor da pele, não é o momento ideal. Quando já estamos calmos, né, pelo menos a parte mais irada no momento, né, se estiver mais calma, a gente pode conversar. E precisa conversar sim, e não permitir que o tempo vai resolver os problemas, porque o tempo não resolve. Isso é um leve engano. Achar com o tempo vai mudar. Aliás, a gente não casa para mudar o outro, né? A gente casa para complementar o outro. A começar pelas diferenças anatômicas. Deus criou um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Ele deu um modelo, né? Embora hoje na sociedade, daqui a pouco, nos obrigarão, nós pastores, a fazer um casamento homossexual. A Bíblia deu um modelo, né? Um casamento heterossexual. E é esse modelo que a gente segue dentro de uma sociedade cristã também. No verso 6, Paulo continua dizendo que o amor, ele não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. A Paula me conhece muito bem. Existem coisas que eu não posso dizer a ela, por causa da minha função como pastor. Ela compreende. Quando alguém diz assim: pastor, isso é um segredo, levarei para a sepultura. É uma ética profissional que nós temos. Mas a parte disso, não posso ter segredo com a Paula, nem ela comigo. Né? Quando nós nos casamos, nos tornamos uma só carne. Não pode haver coisinhas no ar
Eu aprendi recentemente, não faz muito, não é tão recente, que o elemento mais importante, até está acima do amor, não o amor no sentido que eu estou pregando, sendo Deus, né? Porque Deus é mais importante, mas na questão do sentimento, é o elemento confiança. Quando se perde a confiança, vai se perdendo a credibilidade conjugal, e aí as coisas podem destoar para algo que nunca se pensou, nunca se planejou. Elemento confiança. E para que essa confiança seja todo dia conquistada, né? A gente precisa ser autênticos no relacionamento, verdadeiros. Ainda que isso possa doer ou marcar, não sei, mas isso precisa ser dito, a verdade sempre. Isso devolve uma confiança que talvez foi perdida por algum momento, por algum tempo, por causa de uma ação impensada, algum problema que ocorreu. No verso 7, Paulo continua dizendo que o amor, isso não é fácil, tudo sofre. Tudo. Antes de terminar o casamento, eu digo, olha, a pergunta séria, você aceita fulano de tal, e você quer seguir com ele, com ela, em todos os momentos? Na alegria, na tristeza, né? Na doença, na saúde, e renunciando todos ou todas as demais, seguir, né, com ele até que a morte o separe. Qual é a resposta sorridente? Sim, né? E às vezes, para alguns, demora tão pouco tempo para se esquecer desse voto, desse compromisso tão importante que é feito diante de um ministro de Deus, de um sacerdote, de quem quer que seja um líder espiritual. O amor tudo sofre. Não estou falando de coisas fáceis, né? Outro dia eu visitei um casal aqui no José Sampaio. E esse casal, eu falei, irmãos, vocês estão casados eu vou encontrar aqui em minha Bíblia, porque a resposta deles foi fenomenal. Eu registrei. A irmã disse, seu esposo, alguns conhecem talvez. Me parece que eles são o primeiro casal adventista na cidade de Ribeirão Preto. 88 anos a Dirce, e o seu esposo, o Ursulino, é o segundo nome, acho que Nelson, 90 anos de idade. 66 anos de casados. Alguém tem esse período aqui? Eu vejo ali os pais, os filhos do pastor Daniel. Vocês estão casados há quanto tempo? 54 anos. Eu tenho 41 anos de vida. Mais do que a minha existência longe, né? Parabéns, Deus abençoe vocês. Tem mais alguém? Tem um casal que tem mais de 54 anos de casados aqui? Puxa. Tem 4 alguém? Calma, você chega lá. Esse casal, irmãos, eles vivem juntos há 66 anos já, de casados. E eu perguntei, irmão Nelson, qual o segredo dessa longevidade marital? E ele prontamente assim, pastor, simples, 3 frases, eu fiz questão de anotar. Primeiro, na verdade são curtas frases: me perdoe. Segunda, me desculpe. Terceira, você tem razão. Porque, pastor, o que elas amam é saber que tem razão. Elas amam saber que tem razão. Ele que me disse isso, né? E é lógico, convidar Jesus para estar no nosso lado. Cada vez mais está sendo mais difícil a gente se perdoar no relacionamento. A gente quer cobrar a justiça, né? E a gente não perdoa, a gente fica preso. Me desculpe, aquela questão da humildade que eu falei. A gente precisa ter essa humildade para aceitar que o outro pode falhar. Ninguém é perfeito, nós não somos um casal perfeito. Deus criou um casal perfeito, um jardim perfeito, tudo perfeito, porque Ele é perfeito, e por isso que nós queremos a perfeição. Mas nós somos imperfeitos. Marido é imperfeito, mulher é imperfeita, filhos são imperfeitos, e mesmo que haja essa ânsia, esse desejo pela perfeição, nós não vamos encontrar a perfeição absoluta neste mundo, porque vivemos num mundo imperfeito. Por isso essas dicas de alguém que está há 66 anos já juntos são muito importantes. E não há nenhuma novidade debaixo do sol dentro do contexto que ele falou. Coisas simples que às vezes são ouvidadas, que a gente não pratica. Essa questão de pedir perdão, se desculpar e de algumas vezes conceder aquilo que elas desejam para querer o bem na relação. Continuando, voltando ao capítulo do amor, verso 8: o amor jamais acaba. E eu pergunto a vocês, por que o amor jamais acaba?
aquele Deus é exatamente isso que você faz. Então, reforço o que eu dizia para Paula, né, para vocês mais uma vez ensinando, que quanto mais perto de Deus eu estiver, o cônjuge estiver, mais amor ele terá para compartilhar, e o seu amor não terá fim, porque ele tem Deus com ele, ela tem Deus consigo. E se nós temos a Deus, que é aquele que sustenta o relacionamento, nós seguiremos juntos até o fim. Deus conserve vocês, queridos casais, né? Assim como conservou já durante 10 anos de casados a Adriana e o Alex, que Ele possa conservar a todos que aqui estão.